Olá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a nossa aula é sobre o plano de estudo tutorado PET, né, de física, primeiro ano, semana 1. Então é a primeira aula do primeiro ano, tá certo? De acordo com esse material que a Secretaria de Educação mandou para que a gente estudasse. Vamos lá. Nessa primeira semana, aqui a Secretaria de Informação já mandou para a gente algumas informações sobre esse material. Aqui está falando, ó, unidades temáticas, né? Eixo temático, força e movimento, equilíbrio e movimento. Essa aula de hoje a gente ainda não vai entrar muito nisso. Ela é um pré-requisito para a gente estudar força e movimento. Ela vem antes, tá certo? Quem preencheu isso aqui lá na Secretaria de Educação se adiantou um pouco na matéria. Isso aqui a gente vai ver a partir da segunda aula. Primeira lei de Newton, objeto de conhecimento, primeira lei de Newton. A gente não vai ver a primeira lei de Newton hoje, vai ser numa aula aí mais pra frente, tá certo? Compreender a primeira lei de Newton também não vai ser hoje. Compreender o conceito de força, suas unidades de medida e representação vetorial. Isso aqui a gente vai entrar na representação vetorial, não especificamente da força. Serve para força também, mas não é exatamente isso. Saber achar geometricamente os componentes de uma força em dois eixos perpendiculares. Não exatamente da força, mas é uma coisa que serve para força também, mas a gente não vai trabalhar a força especificamente hoje. Interdisciplinaridade com a matemática, sim, a gente vai precisar ter algum conhecimento matemático, principalmente de geometria, certo? Mais especificamente ainda de teorema de Pitágoras. Tá? Então, se você não está muito lembrado disso, se você não tem muita facilidade com isso, corre lá no material de matemática, nos livros de matemática, e dá uma estudada em teorema de Pitágoras, essas coisas. Bem, vamos lá. Aqui a gente tem umas dicas, umas orientações, por que a gente está trabalhando em casa, sobre como se prevenir do Covid, umas orientações aqui também para você estudar melhor, aprender com mais facilidade. E aqui a gente chega na matéria em si, no conteúdo em si. Hoje a gente vai trabalhar nisso aqui, ó, vetores. Tá certo? O que são vetores? Aqui está falando, são segmentos de reta orientada usados para representar grandezas vetoriais, diferenciando-se das grandezas escalares. Ou seja, vetores são setas. Bem, lendo assim fica meio difícil de entender, né? Mas vamos lá. A gente tem grandezas escalares, diferenciando das grandezas escalares, então ele está presumindo que a gente sabe, mas né? Se a gente está estudando vetores, a gente não deve ter estudado em grandezas escalares. Grandezas escalares são aquelas grandezas que a gente consegue ter uma ideia dela, consegue ter uma noção dela apenas com o valor, apenas sabendo o valor. Por exemplo, uma pessoa pesa 60 quilos. Eu tenho uma ideia de quanto que pesa essa pessoa, se eu consigo carregar ela ou não, né? Apenas sabendo o valor, o peso dela. Se eu vou no supermercado e peço 2 quilos de 2 quilos de toicinho para fazer torresmo. Beleza, eu sei quanto que é 2 quilos, eu sei o peso que eu vou carregar disso. Apenas com essa informação, eu já sei quanto de carne vai vir para mim. Né? Se eu pedir 2 quilos de acém, eu sei quanto que vai vir de acém. Se eu pedir 3 quilos de tomate, eu sei mais ou menos quanto tomate que vai vir para mim, né? O número exato de tomates não, mas eu sei quantos tomates, o quanto de tomate que dá para mim, quanto de molho eu consigo fazer com aquele tomate. Agora, existem grandezas que apenas sabendo assim, o valor não é possível. Por exemplo, se eu falar assim, eu estou andando na bicicleta a 20 km por hora. Será que eu vou conseguir chegar na escola a tempo? Depende. Se eu estiver indo em direção à escola, eu consigo fazer essa conta e saber se vai dar tempo. Agora, se eu estiver indo em direção à padaria, estiver indo para o outro lado,
Aí eu posso estar da velocidade que for, eu posso estar, dessa velocidade pode ser grande o tanto que for, que não dá tempo, porque eu estou indo para o lado errado. Então, existem grandezas que, além do valor, você precisa saber também a direção e o sentido. E essas grandezas que a gente precisa saber a direção e o sentido também são chamadas de vetores. Aí aqui a gente tem algum exemplo. Ó. Grandezas escalares. Tempo. Tempo, né? Quanto tempo durou um filme? 1 hora e 50 minutos. Só o valor. Né? Quanto tempo demora a aula? 40 minutos, 50 minutos. Tem só o valor. Comprimento também, né? Quanto mede, qual é o comprimento da sua cama, qual é o comprimento daquele cômodo, qual é o comprimento de uma régua. Apenas com valor eu consigo. Densidade. Também, só o valor já é suficiente. Carga elétrica, temperatura. Temperatura, muito importante. Ó. Qual é a temperatura que você está hoje? Você está com febre ou não? Qual a temperatura? Você vai lá e mede, 37 graus. Eu não preciso falar 37 graus para a direita, isso não faz sentido. Né? Apenas 37 graus tá bom. Então, essas aqui são grandezas escalares. Tá bom? Agora, as grandezas vetoriais, aqui tem alguns exemplos. Força. Eu estou fazendo força para cima, então eu vou levantar alguma coisa. Para baixo, então eu vou espremer alguma coisa contra o solo. Para a direita, eu vou arrastar alguma coisa, né? Empurrar. Para a esquerda também, empurrar. Para frente, para trás. Então a força é diferente. Eu fazer empurrar alguma coisa para cima, ela vai levantar. Se eu fizer a força da mesma intensidade para frente, ela vai ser arrastado. Tem deslocamento, né? Ele se deslocou 2 metros, mas 2 metros para onde? Velocidade, eu já dei exemplo, campo magnético, mais para frente a gente vai ver que isso também é uma grandeza vetorial, a aceleração, que é a variação da velocidade, tudo isso aí são grandezas vetoriais, tá certo? Mas aí aqui em cima tá falando que as grandezas vetoriais, elas são setas. Como assim são setas? São setas com módulo, direção e sentido. Vamos ver como que é essa representação das grandezas vetoriais como setas. Vamos lá. Basicamente é assim, ó. Se eu tenho uma grandeza, por exemplo, força. Se eu tenho uma força de... Vou colocar aqui uma... Aqui, ó. Se eu tenho uma força de 5 newtons. Aqui, ó, uma força de 5 newtons significa que eu posso representar ela por uma seta de tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Tamanho 5. Beleza? Se eu tenho e agora se eu tenho uma outra força, deixa eu até escrever aqui, deixa eu até mudar aqui, ó. F1, tá certo? F1 igual a 5 newtons. Agora, se eu tenho uma outra força, F2 igual a 3 newtons, ela com a mesma direção, o mesmo sentido, ou seja, para cima, ela vai ter um tamanho de só 3/5 daquilo ali. Vai ser uma força menor. Então, assim, a seta, ela é isso. Ela tem módulo, direção e sentido. Assim, entendeu? Quando eu escrevo assim, ó, F1, eu estou falando do módulo dela. Tranquilo? Se eu quiser falar do vetor mesmo, eu tenho que escrever dessa outra forma aqui, ó. Aqui, ó. Se eu falar assim, F1 igual a 5 newtons, eu estou falando do módulo. Aqui nem aqui, ó, F2 igual a 3 newtons. Agora, se eu estiver falando, se eu falar assim, F1, que não é o módulo, o vetor F1, que representa a seta com sua direção e sentido,
Aí eu tenho que escrever essa setinha aqui em cima. Eu vou dar até um zoom aqui, ó, pra vocês verem melhor, ó. Tem uma setinha aqui em cima do F1 e significa que eu estou falando do vetor. Quando não tem essa setinha, eu estou falando do módulo. E aqui tá, ó, o módulo do vetor é igual... Opa, tá errado isso aqui, ó. Né? Vamos lá. Só um minuto, vou consertar isso. Aqui, ó, o módulo do vetor é igual a esse vetor sem a setinha, igual tá aqui assim. Beleza? Vou dar um zoom aqui melhor, ó. Isso aqui é a forma de representação. O que que acontece? Quando eu falo F1 sem setinha, ele é igual a um valor. F1 com setinha é igual a uma seta. Essa seta aqui está representando o módulo do meu vetor de tamanho 5. Se essa aqui é de tamanho 5, essa aqui, ó, que tem o tamanho de 3/5 da maior, essa menor que tem o tamanho de 3/5 da maior, então ela vai ter o tamanho de 3 newtons. Tá entendido, gente? Tranquilo, né? Qualquer dúvida, pode mandar lá no meu e-mail, pode perguntar lá no Classroom que eu respondo. Beleza? Aí, aqui, ó, aí a gente tem aqui essa reta F1, ela tem direção para cima, né? Ela tem a direção vertical e o sentido para cima, né? Vamos voltar aqui para o zoom que estava antes, tá certo? Se eu desenhar uma outra reta aqui, ó, do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho que essa F1, opa, fiz errado. Tá certo. Essa outra reta aqui, ela é exatamente do mesmo tamanho que essa, só que ela é horizontal. Essa reta aqui é igual a F1? Não. Apesar dela ter o mesmo módulo, ela não tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu posso dizer que essa reta F3, né? Vamos chamar essa reta de F3. Ela aqui, ó, a gente pode dizer o quê? Que essa reta F3, ela tem o mesmo tamanho da reta F1, né? Então, a gente tem que F3, o módulo de F3 é igual ao módulo de F1, porém, o vetor F3 é diferente do vetor F1. Os vetores são diferentes, apesar dos seus módulos serem iguais. Entendido? Beleza, né? Porque a direção e o sentido são diferentes. Mas aí você vem cá e me pergunta, mas professor, então se o módulo é diferente, é igual, apesar do módulo ser igual, elas podem ser diferentes e depende de que direção aponta para saber se é igual ou é diferente, é maior, menor. Como que eu faço então operações com isso, né? Por exemplo, a soma de vetores. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, que tem alguns exemplos de somar vetores com a mesma direção e sentido. Vamos começar pelo método. Como é que a gente faz essa soma? A gente vai lá e vai desenhar as setas, os vetores, né? Vamos lá então, desenhar os vetores. Aqui, ó. Vamos desenhar aqui um vetor vamos desenhar aqui um vetor vermelho de tamanho de tamanho 10. Desenhei aqui um vetor de tamanho 10, por exemplo. E aí, eu vou desenhar um outro vetor, vamos colocar de azul para diferenciar, de tamanho, desenhar cá embaixo, de tamanho de tamanho 6. Isso. Beleza? Como que eu faço para somar esses dois vetores? Muito simples. Eu pego
eu pego esse aqui, ó, vamos somar o vetor vermelho mais azul. Eu pego o vermelho, tá lá. Pego o azul e coloco na ponta do vermelho. Onde ele vai começar a partir de onde o vermelho termina. E aí, como que eu faço a soma? Qual que é o meu vetor soma, né? O vetor resultante. O vetor resultante é aquele, vamos desenhar o resultante aqui de preto, que começa no início do primeiro e vai até o final do último. Esse aqui é o meu vetor soma. E aí depois eu posso arrastar ele aqui para baixo, né? Para um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar, né? Aqui, ó. Repare que o vetor soma, nesse caso, onde os dois têm a mesma direção, os dois são horizontais aqui no caso, e o mesmo sentido, aqui ó, repare que os dois estão apontando para a direita. O vetor soma, o vetor resultante é igual à soma dos dois. Se esse aqui é 10 e esse aqui é 6, o resultante vai dar 16. Ah, então quer dizer que é só somar? Nem sempre, só neste caso, onde eles têm o mesma direção e o mesmo sentido, né? Aqui, ó, é o que tá falando lá no PET lá, que a gente já viu, ó. Aqui, ó, olha só, somamos vetores com a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, quando eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, vamos lá ver o que acontece? Vamos lá ver o que acontece. Imagina aqui, ó, vamos pegar dois, mesma coisa, vamos refazer esses vetores aqui, ó. Aqui, ó, um vetor vermelho. Qual vai ser o tamanho desse vetor vermelho? Eu posso fazer do tamanho que eu quiser. Vamos fazer aqui do mesma coisa que a gente fez aqui lá. Tamanho 10. E o azul, vamos fazer um vetor azul aqui de tamanho 6 também. Então aqui agora, esse azul ele vai estar apontando no outro sentido. Ele vai estar apontando, em vez de estar apontando da esquerda para a direita, ele vai estar apontando da direita para a esquerda. E aí, qual vai ser o vetor resultante de A mais B, de vermelho mais azul? O vetor resultante de vermelho mais azul vai ser assim: eu pego o vermelho, pego o azul e coloco ele começa onde termina o vermelho. Então eu coloco ele, eu arrasto ele para onde está o vermelho aqui, ó. Ele vai começar onde termina o vermelho. E qual vai ser o vetor resultante? O vetor resultante é aquele que começa no início do primeiro, no caso o vermelho, e vai até o final do último, no caso o azul. Então o vetor resultante vai ser esse aqui, pequenininho. É o vetor resultante. Repare que nesse caso aqui, ó, o vetor resultante é igual à diferença dos dois. Se o vermelho mede 10 e o azul mede 6, o resultante vai dar 4, né? É igual à diferença dos dois, né? Acho que aqui deu um pouquinho diferente, mas é isso. Vamos voltar lá exatamente igual está escrito lá no nosso material, né? Aqui, ó, repara lá. Mesma direção e sentidos opostos, nós subtraímos. E quando os vetores, eles não são na mesma direção, eles estão em direções diferentes. Aí o que a gente faz? Aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Vamos lá, vamos precisar de mais espaço aqui. Vamos lá. Se eu tenho um vetor vermelho horizontal e um
vetor azul que não é horizontal. Vamos colocar que ele é assim. Como que eu faço para somar? Eu pego o vermelho mais azul. Eu pego esse e coloco aqui. E aí eu desenho o vetor resultante. Começa no início do vermelho. E vai até o final do azul. Esse vetor é igual à soma dos dois? Não. É igual à subtração, a diferença? Também não. Esse vetor tem um outro valor aí, né, que pode variar de zero, desde o zero até a soma dos dois. Repare que somar azul mais vermelho e vermelho mais azul são coisas diferentes. Aqui a gente soma o vermelho mais o azul. E se eu quisesse somar o azul mais o vermelho? Aí eu trocaria a ordem deles, né? Ó, eu colocaria o azul primeiro e depois, se eu inverter, azul mais vermelho. E colocaria o vermelho aqui. Qual que é a diferença que vai dar? Vai dar... Olha, não é que dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Apesar da operação ser feita de uma forma diferente, vai dar a mesma coisa. Então essa propriedade também existe na soma de vetores. Tá certo? E o vetor ele pode ser até bem, esse vetor resultante ele pode dar até um valor bem menor, bem pequeno, tá vendo? Não dá para saber. Olha, se eu estiver somando esses vetores aqui, ó, esse vermelho mais este azul aqui, ó. Se eu vou somar esses dois vetores aqui, esse vermelho mais esse azul, vai dar como? Eu coloco um aqui, vermelho mais azul, e a resultante vai ser isso aqui, ó, bem menor, né? Então a resultante ela vai me dar um... Para mim calcular a resultante de dois vetores que não são na mesma direção, eu sempre vou ter a formação de um triângulo, tá vendo? Um lado, outro lado, e a resultante é o terceiro lado do triângulo. Aqui também, ó, um lado, outro lado, a resultante é o terceiro lado do triângulo. Então é por isso que eu tenho que saber de matemática, de geometria, para, tendo dois lados, calcular o terceiro. E aí eu vou precisar também saber o ângulo entre esses dois, né, para calcular aqui. No caso em que esses dois vetores serem perpendiculares, por exemplo aqui, ó, se o vermelho ele for horizontal, se o vermelho for horizontal, se o vermelho for horizontal e o azul for vertical, e o azul for vertical, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, eu vou a mesma coisa, né? A princípio, começo fazendo a mesma coisa. Coloco aqui, coloco um na ponta do outro e traço a minha resultante, que vai vir daqui até aqui. Beleza. Eu sei que esse ângulo aqui ele é de 90 graus. Então, lá pelo meu conteúdo de matemática, eu sei que
Se eu tenho um triângulo retângulo, que é o caso aqui, a soma dos catetos, quais que são os catetos? São esses vetores que eu estou somando aqui, o vermelho e o azul. É igual a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Vamos lá, vamos ver isso, como é que fica. Aqui, ó, gente, vamos lá, ó. Aqui, o R eu chamei de resultante, né? Eu chamei resultante de R para ficar mais fácil de lembrar. Qual que é a soma de A mais B? Bem, a soma do vetor A mais B é a minha resultante. Tranquilo, então quando eu estou falando de vetor, é sempre assim. A soma de vetores. Vetor A mais vetor B igual ao vetor resultante. Só que quando eu estou falando do valor deles, eu tiro a setinha de cima. E esse lado aqui não é igual à soma desses dois, ele é menor. Então, e aqui eu sei que isso aqui é um triângulo retângulo, então eu vou ter que esse lado, tá, o comprimento desse lado ao quadrado, mais o comprimento desse lado ao quadrado, vai dar o comprimento deste outro lado ao quadrado, aquele teorema de Pitágoras, que todos nós já lembramos, né? Isso aí é o que está escrito lá no nosso material, né? Vamos voltar lá no material, dar uma olhada, como é que é, o que está escrito lá. Vamos lá. Aqui, ó. No nosso material está escrito que... Tá vendo que tem um erro de digitação? Esse 2 ele deveria estar em cima, porque é de elevado ao quadrado. Mas aqui tá vendo? Quando os vetores são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles, né? A gente usa o teorema de Pitágoras. Esse aqui. Entendido? Tranquilo, né? Aqui a gente tem exemplos aqui, ó. O A e o B formando um ângulo de 90 graus entre eles, vai dar o vetor resultante. E agora aqui já é o B mais A. B é os mesmos vetores, só que inverte a ordem. Aqui é A mais B, aqui é B mais A. Começa do B e vai para o A. Vai dar o vetor resultante também. Agora vamos para uma atividade. Esse módulo ele tem três atividades. Ó. Nós temos a primeira que vai até a letra D, a segunda que vai até a letra D também, e a terceira que vai até a letra K. Agora nós faremos de exemplo essa atividade 1 como exemplo, e depois vocês vão fazer também e me enviar por foto a atividade 2 e 3, beleza? Vocês não precisam copiar essas atividades. Vou mostrar aqui direitinho como que deve ser feito. É assim, ó. Ó, lá na sua apostila lá do PET vai estar tem isso aqui, né? Tem isso aqui, ó. Tem isso aqui. Beleza? Isso você não precisa copiar, você pode deixar lá na apostila, você não precisa passar isso pro caderno. O que você vai fazer no seu caderno? Você vai escrever lá que você está com essa matéria do PET de maio, primeira semana, e depois vai escrever simplesmente assim, ó. Exercício 1, letra A, B, C e D. Não precisa fazer mais nada além disso. Tá certo? O que vai ficar no seu caderno é só isso aqui. Tá certo? Não precisa nada além disso. Ah, professor, eu resolvi imprimir o material porque eu não gosto de ficar estudando pelo computador, eu prefiro ir no papel. Beleza, você pode fazer na própria material impresso que você tem. Não tem problema algum. O importante
é que eu consiga identificar, né, ver o número, identificar qual exercício que é, para poder dar para corrigir depois. Tranquilo? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Ó, aqui eu tenho que, na letra A está pedindo para me somar o vetor A mais B. Então vamos lá, somar o vetor. Vamos fazer aqui, ó, o vetor A é esse aqui. Vem daqui até aqui, este vermelho. O vetor B, vou fazer de azul. O vetor B, ele vem daqui até aqui. E o vetor C, vou fazer de verde. O vetor C, ele vem daqui até aqui. Qual que é a soma de A mais B? Bem, eu vou lá, pego o vetor A. Opa, fiz errado aqui. Pego o vetor A, coloco aqui. Pego o vetor B e coloco onde? Onde termina o vetor A, vai começar o vetor B, né? Então vamos lá, coloco aqui também. E agora eu faço a resultante. Qual que é a minha resultante? Eu vou desenhar aqui de preto. Pronto. O vetor resultante é esse aqui. Beleza? E se tivesse perguntando, além da representação, da direção e do sentido, eu tivesse querendo saber o tamanho dele também. Bem, o vetor A, ele é 2 para a direita, 2 para cima. Né? Então ele vai ter o tamanho de 2 raiz de 2. A gente vê usando isso o teorema de Pitágoras, né? Porque ele é diagonal de um quadrado de fato 2. O vetor B é 2 para baixo. Então, se eu ando 2 para a direita e 2 para cima, depois 2 para baixo, vai sobrar 2 para a direita. Então, o tamanho dessa resultante aqui é 2 para a direita. Agora, eu quero o... Agora, na letra B, está pedindo A mais C. Como que eu faço isso? Mesma coisa, eu pego o vetor A, que é o vermelhinho, e pego o vetor C, que é o verdinho. E coloco onde? O C no início. O C começa onde termina o A. E qual que é o resultante? É esse aqui. Daqui. Opa. Daqui até aqui. Esse aqui é o vetor resultante. A mais C. Tranquilo, né? E o meu vetor... E na letra C está pedindo o quê? Está pedindo B mais C. Bem, qual que é o meu vetor B? É o azulzinho. Então vamos lá. Pegar a primeira coisa, pegar o azulzinho. E qual que é o C? É o verdinho. Vou pegar o verdinho então. Coloco o C onde termina o B, aqui. E a resultante vai ser do início do B até o final do C. Essa aqui que vai ser a resultante. Ah, e o meu vetor agora na letra D. Como que eu faço? Está somando 3 coisas, professor. E aí, tomar 3 coisas eu não aprendi ainda. Mesma coisa, podia estar somando infinitos aqui. Não tem problema. Tá, A, B mais C. Vamos ver. A, B mais C. Vamos diminuir um pouquinho o zoom para caber. Ó, A, B mais C. Como que eu faço? Primeiro o A. Qual que é o A? O A é aquele vermelhinho ali. Vamos pegar ele. Vamos arredar aqui, alinhar aqui um pouquinho melhor, né? Fazer com mais capricho, não é mesmo, gente? O A e o B. Depois do A vem o B. Então eu coloco o B começando onde termina o A. Aqui. E o C? E agora? O C aí complicou. Bem, o C é o que vem depois do B, né? Então B mais C, né? Então onde termina o B, eu coloco o C aqui. Isso.
E o vetor resultante eu desenho de onde até onde? Bem, o vetor resultante é do início do primeiro de todos, que é o A, até o final do último de todos, que é o C. Então, é esse aqui. Então, o vetor resultante é esse aqui. Beleza? Aí, pronto. Já está pronto os 3 vetores. Os 4 exercícios já estão prontos. São essas setas aí. Vamos voltar com esses vetores para os lugares deles. O A. O B. Agora eu não preciso mais desses componentes, né? Esses vetores que se somam são chamados componentes, tá? E o vetor que dá soma deles é chamado de vetor resultante. Esses coloridinhos são chamados componentes e os pretinhos ali os resultantes. Tudo bem, gente? Aqui, ó. E tá aqui. O que vocês têm que me entregar é esse formato aqui. Exercício 1, letra A, letra B, letra C e letra D. Tranquilo? Voltando lá para os PETs. Voltando lá para o PET aqui, ó, a gente tem que na letra, no exercício número 2, a gente vai fazer basicamente, vocês vão fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez ali. Aqui a gente tem os vetores a serem somados e aqui a gente tem as operações a serem feitas, né? Quais somas serão feitas. E na letra C, mesma coisa, a gente tem 4 vetores e as operações para fazer com eles. Então vocês vão fazer esses exercícios, me enviar pelo Classroom e na próxima aula na videoconferência a gente corrige eles, beleza? Então vamos lá, a gente vai marcar essa videoconferência, vocês fiquem atentos ao Classroom. Na próxima aula a gente vai trabalhar com medidas de comprimento, tempo e massa. A gente vai começar a misturar essas medidas para a gente saber para a gente começar a tratar de fenômenos físicos sobre o movimento das coisas. Ok? Então vamos lá, gente. Até a próxima aula e façam os exercícios, me mandem no Classroom, lá no Google Sala de Aula. Até mais.